No coração da África, em meio às terras imaculadas, a Zâmbia se estende como uma sinfonia primordial, onde cada vento, cada pegada e cada chamado selvagem faz parte de uma grande ordem que os humanos só podem observar de longe. Zâmbia selvagem. Terra dos assassinos predadores. Nas pastagens de South Luangwa, sob o sol do meio-dia, um chacal de dorso negro abre caminho silenciosamente pela grama alta. Sua forma compacta, sua pelagem dourada e preta se misturam à terra seca, suas grandes orelhas se movem para captar cada som. O chacal de dorso negro é um mestre da paciência. Sem depender da velocidade de uma chita, nem da força coletiva de um cão selvagem africano, escolheu a estratégia de espreitar silenciosamente e aguardar o momento certo. No mundo natural, cada pequeno indivíduo, como o chacal de dorso negro, ainda tinha seu lugar, não em força, mas em cautela, timing e capacidade de aproveitar os momentos mais frágeis da natureza. De repente, o chacal encolheu e avançou como uma flecha cortando o vento. O som da grama caindo e das pedras voando juntou-se ao ritmo da corrida em direção ao bando de pássaros. Mas apenas um pequeno movimento foi suficiente para perturbar a superfície da água. O bando de pombos foi abalado por um momento. Então, como uma onda de movimentos simultâneos, eles saltaram do chão, o som do bater de asas rasgando o ar. O chacal saltou sobre o espaço vazio. Parou, ofegou e então ergueu a cabeça para observar o bando de pássaros desaparecer no céu. Outra oportunidade perdida, mas para uma espécie que vive de oportunidades como o chacal de dorso preto, o fracasso é apenas uma parte familiar da vida. E o sol continuou a nascer, sinalizando outra perseguição, outra oportunidade e em um momento mais oportuno. Mas a oportunidade não esperou muito. Da orla da floresta, um bando de galinhas de Angola surgiu repentinamente, batendo as asas freneticamente e depois se espalhando em direção à poça. Era a época de reprodução, cada macho sacudia a cabeça, abria a cauda para exibir suas penas coloridas, perseguindo implacavelmente e exibindo seu poder ao oponente. A comoção pegou os fazões desprevenidos. Em meio ao bater de asas e a luta por uma parceira, ninguém percebeu a sombra baixa e silenciosa que se aproximava dos arbustos. Apenas uma investida.
limpa, rápida e decisiva. Uma galinha de Angola foi atacada. Suas asas bateram freneticamente por alguns segundos e então silenciaram sob as garras do chacal. Os despojos não eram grandes, mas eram suficientes para abastecer a tarde quente que se aproximava. Ao longe, onde as pastagens encontravam a orla da floresta, um grande grupo de pássaros se movia lentamente pelo chão. Sua plumagem negra e seus rostos vermelhos brilhantes destacavam-se à luz do sol. Eram calaus terrestres do sul, uma das maiores aves da África subsaariana. Eles podem crescer até 1 metro de altura e pesar mais de 4 quilogramas. Suas asas largas permitem que voem curtas distâncias, mas geralmente viajam a pé. Seus bicos longos, suavemente curvados e fortes, com cristas elevadas como chifres, os ajudam a cavar, bicar e manusear presas de médio porte. Uma das características mais marcantes é a pele nua e vermelha brilhante no rosto e pescoço, maior nos machos e, às vezes, tingida de um leve azul nas fêmeas. Seus olhos grandes com cílios longos ajudam a reduzir o brilho, o que é raro em aves. Esta é uma ave longeva. Silencioso e calmo, o calau não tem pressa. Cada passo é medido pelo fluxo do tempo, conectado à terra, às pastagens e ao ritmo lento da vida aqui. Perto das árvores esparsas e das altas colinas de grama de cafui, uma silhueta escura surge contra o fundo verde amarronzado das planícies. Um antílope negro macho com pescoço alto e chifres curvados para trás como lâminas de espada brilhantes. O antílope negro é um dos maiores e mais belos antílopes da África. Os machos têm pelagem preta escura, enquanto as fêmeas e os filhotes são geralmente castanho avermelhados. Os machos adultos podem atingir 140 centímetros na cernelha, com chifres de até 1 metro de comprimento. Tanto machos quanto fêmeas têm chifres, mas os machos geralmente são mais escuros e maiores em estatura. Os chifres curvos em forma de crescente são uma ferramenta de defesa eficaz, especialmente quando ameaçados por predadores.
Eles vivem em pequenos grupos, geralmente compostos por um macho dominante e várias fêmeas. As fêmeas permanecem presas umas às outras, enquanto os machos maduros, que não são mais dominantes, abandonam o grupo e vivem sozinhos ou em grupos separados. Palavras negras preferem pastagens perto da borda das florestas, onde há sombra, água e vegetação rasteira para se alimentar. Embora pareçam dóceis, podem se tornar muito ferozes quando ameaçados. Seus chifres curvos os ajudam a se defender eficazmente contra predadores como leões. Mais ao norte, onde as pastagens gradualmente afundam em pântanos, a água se acumula em poças paradas e a vegetação cresce em aglomerados flutuantes. Esta é Banguelu, uma área úmida intocada, lar de uma das aves mais distintas do mundo, o bico de sapato. Seu corpo alto, plumagem cinza acinzentada e, especialmente, seu bico grande, grosso e em forma de tamanco são características inconfundíveis de identificação desta espécie. Os bicos de sapato podem atingir até 1,2 metros de altura, com uma envergadura de quase 2,5 metros. Apesar de sua aparência lenta, são caçadores precisos. Seus alvos habituais são peixes pulmonados, enguias, sapos e até filhotes de tartaruga. Eles permanecem imóveis por horas entre a lama e os juncos, esperando a presa se aproximar. Quando chega o momento certo, a bicada é rápida e decisiva. Com seu bico grande e afiado, a cegonha pode se fechar, matando sua presa quase instantaneamente. A cada temporada reprodutiva, os bicos de sapato geralmente põem 2 ovos. Mas, na maioria dos casos, apenas um filhote sobrevive. Mas porque a seleção ocorre dentro do ninho. O primeiro filhote a nascer cresce mais rápido. Quando o segundo nasce alguns dias depois, é frequentemente atacado pelo irmão mais velho, empurrado para fora do ninho ou impedido de se alimentar.
Os pais não interferem. E o processo de seleção é silencioso. Esse fenômeno é visto como uma estratégia para garantir que pelo menos um filhote se desenvolva plenamente, em um ambiente hostil e com poucas chances de sucesso. Mas também reflete a frágil fronteira entre a vida e a eliminação, mesmo ao nascer. No mundo dos pântanos, onde tudo acontece lentamente, até mesmo uma criatura inexperiente deve enfrentar a decisão de não pertencer a ele. Nas terras altas ao longo dos rios, onde o solo macio é erodido em penhascos íngremes, centenas de pequenos buracos redondos aparecem, o que é o sinal da ave mais brilhante daqui. O abelharuco, também conhecido como ave comedora de abelhas, é um grupo de pequenas aves de corpo esguio e bico longo e curvo. Suas penas apresentam cores vibrantes de azul, vermelho, amarelo e laranja, variando de acordo com a espécie. Eles vivem em bandos, frequentemente pousando em galhos altos ou fios elétricos próximos à água. Quando detectam presas como abelhas, vespas e libélulas, descem rapidamente, capturando-as no ar. Antes de se alimentar, as aves costumam bater levemente na presa nos galhos das árvores ou no chão para soltar o ferrão venenoso e, em seguida, engolem-no. Este é um comportamento adaptativo típico, que os ajuda a lidar com presas que picam. Os abelharucos nidificam em buracos no solo. Todo o bando cava centenas de buracos profundos na margem do rio, formando grandes colônias que se estendem por dezenas de metros. Dentro, um pequeno túnel leva à cavidade do ninho, onde os ovos são incubados e os filhotes são criados. Ao cair da tarde, bandos de pássaros voam no céu, com a luz do sol brilhando através de suas asas, criando faixas brilhantes de cores. No mundo da Zâmbia, o abelharuco carrega um movimento suave, rápido, mas não apressado, belo, mas não ostentoso, como um fluxo de cores voando pela natureza original. Em um braço do rio Luanva, onde a água é calma e reflete a cor do céu, um grito alto ecoa alto, decisivo, longo. É a voz da águia pescadora africana, uma ave de rapina típica das regiões de água doce da África. Sua plumagem é caracterizada por cabeça e peito brancos, corpo marrom avermelhado, asas pretas e olhos amarelos penetrantes.
Quando pousados em árvores nuas às margens do rio, são facilmente reconhecidos por sua postura ereta e seus gritos, que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. Eles se alimentam principalmente de peixes, que constituem mais de 90% de sua dieta. De sua posição elevada, a águia observa a água abaixo. Ao detectar uma presa, ela desce em grande velocidade, com as duas garras bem abertas, e agarra o peixe logo abaixo da superfície da água. Suas garras têm bordas afiadas especiais, ajudando a agarrar peixes escorregadios. Após a captura, as aves frequentemente voam de volta para um galho ou rocha para se alimentar. Na tranquilidade dos rios e lagos, o chamado de uma águia é como uma declaração da presença não apenas de uma ave, mas de toda uma cadeia alimentar que depende da água. Na escarpa do rio Zambeze, a época de reprodução das abelhas se aproxima. Centenas de aves se reúnem, o céu ao redor da área do ninho se enche de gritos, bater de asas e perseguições tensas. Cada indivíduo encontra um lugar para cavar uma cavidade para o ninho, um buraco fundo que leva a câmara de incubação dentro do solo macio. Mas o chão não é suficiente para todos. As disputas rapidamente se intensificam. Os pares usam suas asas e bicos para reivindicar um lugar. Bons locais em terrenos altos, menos alagados e perto da margem do rio são sempre alvo de muitos casais ao mesmo tempo. Os juncos rareiam e o chão se transforma em cascalho seco. Sem asas de pássaros ou respingos de água, a cena se torna estranhamente silenciosa. Nesse silêncio, uma figura graciosa surgiu tão suavemente quanto o vento deslizando pelo chão. Era o caracal, o lince de orelha preta, um dos predadores mais misteriosos e astutos do continente negro. Com sua pelagem clara e arenosa, corpo compacto e orelhas compridas com tufos pretos eretos como duas chamas, ele se movia entre os arbustos espinhosos quase sem fazer barulho. Não precisava ser alto. Não precisava de um rebanho. O caracal vivia sozinho, confiando em sua audição extremamente sensível e reflexos rápidos como um raio para abater sua presa em um piscar de olhos. Seus passos eram lentos, cada passo cuidadosamente medido como se estivesse deslizando pelas dobras do tempo. Na borda do mato, um bando de galinhas de Angola forrageava, alheio à presença do predador. Escondido na sombra, o caracal agachou-se rente ao chão, com os olhos fixos no macho que se separava do bando. Sem emitir um som, aproximou-se silenciosamente.
Então, de repente, o caracal saltou como uma mola, disparando mais de 3 metros. Ouviu-se o bater de asas, mas era tarde demais. O ataque foi certeiro, preciso e decisivo. Sem hesitar, carregou o corpo da presa e recuou silenciosamente para o mato, deixando para trás apenas leves pegadas ao pôr do sol. Qual das táticas de sobrevivência da espécie o impressionou? Lembre-se de deixar um comentário abaixo do vídeo. Ative o sininho e inscreva-se para não perder as próximas histórias selvagens do majestoso mundo natural. O sol acaba de nascer na savana. Mas sob essa camada de paz, e o caos aguarda. A gazela de Thomson se separa da manada. Suas orelhas se contraem, seus olhos arregalados. Ela não sabe que há 2 predadores espreitando em 2 direções diferentes. A corrida começa. Mas não entre presa e caçador, mas entre 2 caçadores. E uma luta implacável na dança da vida e da morte. Savana e a corrida para a morte, enquanto caçadores se tornam presas. Savana africana. Um oceano infinito de grama sob o céu azul, onde a vida e a morte se cruzam a cada respiração. Sob o sol escaldante, manadas de gnus, zebras e gazelas de Thomson se movem sem parar, criando um gigantesco fluxo de vida na natureza. Mas a savana nunca é pacífica. Na grama alta, os olhos dourados do leão observam sem piscar. E a chita. O homem mais rápido do planeta está à espreita. Esta é uma terra onde os instintos de sobrevivência são escritos em velocidade, força e sabedoria. A savana não escolhe lados. Ela nutre a vida, mas não hesita em tomá-la. E é essa ferocidade que criou um ecossistema selvagem rico e majestoso neste planeta. Nas vastas pastagens, a criatura tem uma figura esguia, mas esconde uma velocidade inimaginável. Guepardo. Ao contrário de qualquer outro grande felino, o guepardo não é apenas um caçador, mas um atleta nato. Seu corpo parece ter sido moldado pelo vento, esguio, longo e flexível,
Com pernas finas e musculosas e uma espinha flexível que se curva como um arco elástico, ajudando-o a escapar a velocidades de até 110 km por hora em apenas alguns segundos, o mais rápido do mundo animal em terra. Os guepardos não escolhem presas grandes, eles miram em criaturas pequenas e ágeis, como o antílope de Thomson, gazelas ou antílopes recém-crescidos. Elas são uma questão de velocidade, onde até mesmo uma fração de segundo de atraso significa fome. Nas pastagens. A tensão está presente em cada passo, como se cada passo pudesse ser a última fuga. Quando a gazela de Thomson pressente o perigo, a manada explode como uma onda, espalhando-se em diferentes direções. Deixando o caçador incerto sobre qual alvo escolher. As chitas têm a vantagem da aceleração superior, mas as gazelas de Thomson têm algo que até mesmo as mais rápidas devem ter cuidado. Da incerteza de Thomson. Elas não correm em linha reta. Essa é sua verdadeira arma contra caçadores velozes. As gazelas de Thomson são pequenas, ágeis e extremamente alertas, são suas presas favoritas. Pesando apenas cerca de 20 a 30 kg, seus corpos são como um conjunto compacto e sólido de músculos, projetados para correr. É sua capacidade de mudar de direção repentinamente, como uma flecha desviada, que é sua verdadeira arma contra caçadores velozes. A manada de chitas se aproximava silenciosamente, usando cada arbusto baixo como cobertura. Quando a distância era inferior a 70 metros, uma chita acelerou repentinamente. O jogo de velocidade começou. O antílope de Thomson correu imediatamente, evitando a chita continuamente. A perseguição durou apenas algumas dezenas de segundos, mas decidiu a questão de vida ou morte. A chita o alcançou, atacou o corpo do antílope e rapidamente derrubou a presa. Uma queda encerrava a caçada, um ferimento significava a morte. O antílope de Thomson sempre zigue-zagueava e disparava continuamente, tornando cada perseguição um jogo de vida ou morte.
E mesmo sendo o caçador, a chita estava sempre na linha entre a vitória e a derrota, entre a sobrevivência e a fome. Nesse jogo de velocidade, não havia espaço para erros. Quando chega a época de reprodução, que não é fixa ao longo do ano, as chitas sinalizam através do cheiro da urina e da postura corporal. Após o acasalamento, o macho vai embora, deixando a fêmea sozinha para criar os filhotes. O período de gestação dura cerca de 90,95 dias e cada ninhada tem de 2 a 6 filhotes. Os filhotes nascem com pelos longos e cinza prateados no dorso, uma forma de camuflagem que os faz parecer abelhas ou texugos. Isso deixa os predadores cautelosos. A taxa de mortalidade de filhotes de chita é muito alta, chegando a 90% na natureza, principalmente devido a hienas, leões e até águias. Os filhotes sobreviventes seguirão suas mães para aprender a caçar antes de se separarem do rebanho e começarem uma perigosa vida independente. De trás da grama baixa, uma pequena criatura disparou como uma flecha viva. O filhote, com os olhos brilhando com a primeira luz instintiva, despertou. À sua frente, um pequeno impala olhou para cima, assustado, e imediatamente disparou para longe. Não era um caçador experiente, mas um novato no jogo da vida e da morte. Correu atrás de sua mãe chita ou lançou-se sobre sua presa em fuga. Errou. Foi preciso a mãe chita para capturar a presa veloz. Os filhotes poderiam ter uma refeição para esta caçada. A mãe chita sabia que não era apenas um ataque perdido, era um momento de maturidade. No mundo dos predadores, ninguém nasce assassino. É preciso que haja quedas, falta de ar, primeiros arranhões e para que amanhã não apenas corra mais rápido, mas também saiba quando atacar, quando esperar. Sob o sol escaldante de savana, onde o vento sopra poeira vermelha e o chão está sempre marcado pelas garras da vida e da morte, dois predadores famosos compartilham um vasto território.
Leões e guepardos são predadores de topo, completamente diferentes em estratégia, tamanho e papel no ecossistema. Eles também são o gatilho para inúmeros confrontos intensos e ferozes. Leões. O rei da savana, não apenas um símbolo de força, mas também uma criatura com a estrutura social mais sofisticada do mundo carnívoro. Os grandes machos pesam até 250 kg, com crinas espessas como fogo, desempenhando o papel de proteger o território e os filhotes. As fêmeas são verdadeiras guerreiras predadoras que cooperam em formação, dividem papéis e se coordenam em silêncio. Um único ataque pode atingir até 11 metros de comprimento, com uma velocidade de até 80 km por hora, e uma mordida no pescoço da presa acaba com toda a esperança. As fêmeas da manada são a principal força predatória, dividindo-se silenciosamente em arcos, cercando a presa por vários lados, escondendo-se na grama alta. É nas áreas onde os antílopes são abundantes, onde as presas são abundantes, que leões e guepardos costumam se encontrar. Quando os recursos são escassos, a competição se torna acirrada. Enquanto o sol se põe no céu escaldante da savana, a chita acaba de terminar uma caçada tensa e desfruta de seu banquete. A pequena gazela de Thomson jaz imóvel sob suas garras, uma vitória efêmera, encharcada de suor e energia. Mas tal vitória, nesta pradaria, nunca é garantida. Ao longe, a grama se abre ligeiramente. Nenhum som apressado, nenhum avanço precipitado. Apenas um passo pesado, lento, mas autoritário. Um leão aparece. Não há necessidade de se esconder, de perseguir. Ele vai direto para a presa, abaixa a cabeça para agarrar a carne que não precisava caçar. Como se recebesse algo que era seu por direito. A chita ergueu a cabeça, com os olhos arregalados, e rosnou baixinho, não de forma ameaçadora, mas por reflexo. Sabia o que estava acontecendo e, pior, não havia nada que pudesse fazer a respeito. Sua presença foi suficiente para impor a ordem.
ordem que não precisava de derramamento de sangue para estabelecer sua posição. A chita recuou, sem sibilar, sem revidar. Estava muito cansada e ciente de que qualquer tentativa de segurar sua presa resultaria apenas em ferimentos desnecessários. Os despojos de guerra não foram conquistados por sua velocidade, mas por sua absoluta superioridade no ecossistema da manada. Ao longe, a silhueta da chita gradualmente desapareceu na grama, orgulhosa, mas indefesa, uma artista da velocidade empurrada para trás pelo verdadeiro governante das pastagens. Nem uma palavra, nem um ferimento. O roubo terminou em silêncio, mas reiterou uma regra antiga: e não é o caçador mais rápido que sobrevive, mas aquele que faz os outros recuarem. O poder dos leões reside em sua unidade brutal. Uma alcateia de leões adultos é uma formação de caça refinada, onde cada passo, cada olhar é coordenado como um instinto programado. Na natureza, os leões não estão sozinhos, é por isso que eles governam. As chitas são caçadoras rápidas, mas não estão imunes a serem predadas por outras mais fortes. Quando leões e chitas compartilham o mesmo território, não se trata apenas de uma competição por presas, mas de uma batalha entre poder e velocidade, entre os dominantes e os que vivem à beira da vida e da morte. A chita se virou e fugiu, como uma flecha disparada de um arco. Mas o leão se levantou, rugindo. O som não era um aviso, mas uma declaração: este é o meu território. A perseguição recomeçou. O leão avançou rapidamente e liquidou o antigo caçador. A chita agora era presa sob as garras do mais forte. O rei da savana. A savana de repente se tornará um campo de batalha. O leão não comeu a chita. Não precisava. O ataque não foi por fome. Foi uma declaração. Uma sentença de morte para aquele que ousou lutar pelo território, um lembrete de que esta savana tem apenas uma espécie chamada rei. E o rei não precisa de um motivo para ser morto, um testamento ao instinto absoluto, onde os fortes não precisam lutar muito, apenas o momento certo. A morte, aos olhos do leão, não carregava emoção. Neste mundo selvagem, não há espaço para altruísmo.
A morte pode vir não da fome, mas do orgulho. A chita e o caçador solitário, o gênio da velocidade, e agora se tornou um fugitivo, uma presa só porque ousou existir ao lado do rei da savana. A savana é um lugar onde não há espaço para piedade ou arrependimento. A chita, embora seja uma caçadora habilidosa, às vezes se torna presa. Instinto e experiência são coisas que são aprimoradas. A fraqueza, mesmo que por um momento, é suficiente para ser eliminada do ciclo severo da natureza. A savana não julga. Ela apenas testemunha. Testemunha os ataques perdidos, as armadilhas, as lutas por presas e os últimos olhares antes de ser engolida pela escuridão. A vida aqui nunca para. Ela continua com todas as coisas mais selvagens e puras, a perseguição, a velocidade, a força e as cicatrizes deixadas nos corpos dos sobreviventes. E é essa ferocidade, cruel, mais justa. É isso também que torna a beleza da savana. Onde cada criatura, seja rei ou fraco, deve aprender a sobreviver ou desaparecer para sempre. Inscreva-se no canal para assistir a jornada feroz dos governantes e dos fracos na savana africana, onde cada passo é uma escolha de vida ou morte, e cada momento. A escultura é uma lição na luta pela sobrevivência.